Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Memphis Depay, que está mandando prender e soltar no timão mesmo, fazendo a ressalva de que a atual diretoria tentou a todo custo negociá-lo na última janela de inscrições. Não houve sucesso, até porque as propostas que chegaram não agradaram ao atacante holandês. Como ele acabou ficando, ele seguiu bastante espaçoso e extremamente decisivo nas coisas importantes do clube. Você quer um exemplo claro? Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, corria enorme risco de demissão, mas o Memphis Depay fez questão de bancar a permanência do Fabinho Soldado. Em meio às tratativas do Corinthians com o Memphis sobre prêmios e bônus atrasados, o Memphis deixou bem claro que o elenco, o grupo, exigia a permanência do Fabinho Soldado. Ele disse em nome dele, mas também dos outros jogadores, e a partir dessa palavra forte do Memphis, o Corinthians desistiu em 2025 de mandar o Fabinho Soldado embora, mesmo com a observação de que esse diretor executivo de futebol segue muito associado, pelo menos na imagem, a Augusto Melo, o ex-presidente que acabou empichado. Outro ponto decisivo a favor do Memphis, outra intervenção pesada do atacante holandês. O Corinthians chegou a demitir 2 meses atrás Alex Cabreira, profissional que trabalhava como fisioterapeuta. O Memphis insistiu muito nos bastidores e o Cabreira está de volta ao clube. Demissão tinha também um aspecto político de alguém muito ligado a Augusto Melo. O Memphis fez os dirigentes da nova gestão entenderem a importância do Alex Cabreira e ele foi recontratado pelo Corinthians para dar expediente lá no centro de treinamento dos profissionais. Por falar no Memphis, apesar de ter várias das suas vontades atendidas, o holandês está de bico. Tudo porque ele entende que a comissão técnica não preparou bem seu retorno depois da data FIFA. O Memphis jogou 2 partidas pela seleção holandesa, foi bem, inclusive marcando 2 gols e tornando-se o artilheiro isolado da seleção do seu país. Mas na volta tudo aconteceu de forma meio precipitada e ele acabou indo para o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo com a ressalva de que o Corinthians havia vencido no jogo de ida por 1-0 em Curitiba. Como consequência, ele sofreu um edema muscular e está fora das próximas partidas, precisou sair antes do fim do primeiro tempo. E a pessoas próximas, o Memphis deixou bem claro que não deveria ter ido a campo e que o pessoal da comissão técnica se equivocou. Talvez não por coincidência, o Memphis tem utilizado nos últimos dias suas redes sociais para se comunicar com um ex-funcionário do Corinthians. Trata-se de Diogo Pereira, que foi preparador físico alvinegro na era Ramon Dias. Ele mandou mensagem de parabéns ao Diogo pelo aniversário e acrescentou, abre aspas, você faz falta, irmão, fecha aspas. Só para completar o noticiário corintiano, o Rodrigo Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Comunicado divulgado pelo Corinthians nesta segunda-feira, não há prazo de recuperação, mas é certo que o Garro vai desfalcar o timão nas próximas partidas, algo que tem sido bem comum. Corinthians de 2025 já soma 55 jogos e o Garro esteve à disposição em menos da metade. 26 jogos com apenas 2 gols e 5 assistências. Use espaço para comentário para falar sobre Memphis Depay, Rodrigo Garro e o que mais você quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. 4ª colocação do São Paulo, o tricolor conseguiu um belo aditivo no seu contrato de valor fixo. Graças a aumentos de concorrentes, São Paulo assegurou da Superbet um contrato fixo de 78 milhões de reais por ano. Ele pode alcançar até 100 milhões de reais se metas forem batidas. Outra coisa legal desse contrato do São Paulo com a Superbet, que só acaba no ano do centenário, Tricolor, a partir de 2027, se beneficia de aumentos dos seus concorrentes. São Paulo e Superbet fizeram um acordo que prevê um cálculo entre aquilo que vão faturar Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E essa média é que vai estipular quanto o São Paulo passa a faturar da Superbet a partir de 2027. Com os contratos atuais, só para você ter uma ideia, o São Paulo já saltaria em 2027 de 78 milhões de reais por ano para 127 milhões de reais. Mas, nesse momento, o acordo tricolor assegura 78 milhões de reais. A 3ª colocação, estamos no top 3, é ocupada pelo Palmeiras, que fechou o contrato com a Sporting Bet por 100 milhões de reais por ano. Muito, mas muito mais do que a Leila Pereira pagava por todos os espaços no uniforme palmeirense. Vale a lembrança de que até o ano passado, Crefisa e Fã eram donas do peito, da camisa, nas costas, dos shorts, enfim, todo o uniforme era da Leila Pereira, gastando 81 milhões de reais por ano. A Sporting Bet banca apenas pelo peito 100 milhões de reais por temporada. E é importante contar que recentemente o Palmeiras já andou recebendo ofertas de concorrentes da Sporting Bet, sugerindo até 150 milhões de reais. 2ª colocação do nosso ranking é ocupada pelo Corinthians.
cujo acordo com a Esportes da Sorte lhe assegura 103 milhões de reais por temporada. São 3 anos de contrato ou 309 milhões de reais. A tendência é que a Esportes da Sorte não tenha vida longa no timão. Isso porque depois do patrocínio master fechado pelo Flamengo, de quem eu vou falar agora há pouco, o Corinthians decidiu ir ao mercado em busca de um patrocinador disposto a pagar mais. E há nesse momento tratativas entre Corinthians e casas de apostas pensando na possibilidade da venda dos name rights do seu estádio e também do patrocínio master numa venda casada. Um dos interessados é justamente a Betano, que certamente aumentaria essas cifras, esses atuais 103 milhões de reais por temporada a que tem direito o Corinthians. De pensar que durante anos o Corinthians tinha como patrocínio master vencimentos na casa dos 20 milhões de reais, a mudança foi absolutamente significativa. Para completar, deixa eu contar sobre a primeira colocação desse ranking, que é ocupada pelo Flamengo. O rubro-negro anunciou recentemente acordo com a Betano, que lhe garante 268 milhões e 500 mil reais por ano. É um dos 5 maiores contratos de patrocínio master do futebol em todo o planeta, cifras absolutamente desproporcionais, muito acima do que praticado ao longo de todos os tempos. Só a título de curiosidade, se você somar os patrocínios do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, segundo, terceiro e quartos colocados, você tem os times paulistas com cifras só um pouco superiores à do Flamengo, absolutamente sozinho. Se a comparação for com os times cariocas, você tem 55 milhões de reais do Botafogo, tem 52 milhões de reais do Fluminense e mais 47 milhões de reais do Vasco da Gama. Os três somados não chegam ou chega um pouco mais da metade do que fatura o Flamengo sozinho com a Betano. Isso tem tudo a ver com o tamanho da torcida, com a capacidade esportiva e o fato de o Flamengo estar sempre brigando por títulos. Importante dizer que esse acordo recentemente firmado entre Flamengo e Betano vai fazer com que vários outros times, especialmente Corinthians e Palmeiras, busquem melhorias em seus atuais contratos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer dessas cifras todas quais te chamaram mais atenção, como é que você vê a chegada tão forte das bets no futebol brasileiro. E escreva, fique à vontade para usar espaço para comentário. Eu só peço que deixe like, se inscreva no canal. Agora de falar sobre o fim de semana perfeito para o Corinthians do ponto de vista esportivo. Dentro de campo, no Campeonato Brasileiro, tudo saiu como exatamente o corintiano gostaria. Primeiro pela vitória contra o Fluminense fora de casa 1-0 no Maracanã. Resultado que permitiu ao Timão pular para a 9ª colocação, ganhando 3 posições. Hoje o Corinthians tem 29 pontos. Depois, na luta contra o rebaixamento, todos os resultados acabaram sendo bons. O Vasco e o Ceará só empataram. O Santos e o Galo também empataram. Internacional, Grêmio, Vitória e Juventude perderam. Com essa combinação de resultados, dá para dizer que o Corinthians praticamente se viu livre da zona do rebaixamento. Hoje a distância para o Z4 é de 7 pontos, o que permite ao Corinthians já começar a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga em Libertadores da América. Especialmente porque o próximo jogo é fora de casa contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport. Se o Corinthians for capaz de vencer o Sport na Ilha do Retiro, vai diminuir ainda mais a diferença para o G6. Hoje ele está a 6 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado. Vale a lembrança de que ainda há a possibilidade desse G6 virar um G7 ou talvez até um G8, aumentando as chances de classificação para o Alvinegro. Pergunta que eu deixo para você: dá para confiar que o Corinthians já não briga mais contra o rebaixamento e pode sonhar com coisas mais altas? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas pra você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativar também o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente dele, de quem? A gente tá falando do Coringão, o maior clube brasileiro, que é o maior clube do mundo, né, rapaziada? O Corinthians é fenomenal. Então, se você gostou desse conteúdo, chega deixando um like pra gente aí. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.